Romanos 8:28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos ler juntos? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nosso Deus e nosso Pai, damos graças a Ti pela palavra que acabamos de ler, sobre a qual, ó Deus, nós vamos fundamentar a reflexão, a mensagem desta manhã. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine e nos conduza agora, Senhor, ó Pai, pela Tua palavra, nos conduza e nos guie à Tua vontade. Traga para nós sabedoria, traga para nós, Senhor, humildade, traga para nós, Senhor, ó meu Deus, temor, traga para nós crescimento espiritual, traga para nós conforto e consolo através da Tua palavra. Fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. Podeis sentar. Ainda vamos ler 2 textos em Gênesis nesta manhã. Quero falar com você a respeito da providência de Deus. A providência soberana de Deus. Alguns também chamam de soberania. A soberania de Deus, ou a providência de Deus, é a força toda poderosa e presente com que Deus, pela sua mão, sustenta e governa o céu, a terra e todas as suas criaturas. Erivan também fez aniversário. Erivan Nascimento. A Escritura nos ensina que a providência de Deus, ela nos ensina na Escritura a respeito da providência de Deus. Por exemplo, em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que mostra e que apresenta o soberano Deus que criou todas as coisas, sustentando as coisas criadas pela sua palavra poderosa. Hebreus 1, versículo 3. Falando do Filho, do herdeiro de todas as coisas, daquele que é igual a Deus, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de haver cumprido todo o propósito do Pai, depois de ter completado sua obra, ele assentou-se à destra, à direita da majestade de Deus. Deus em Cristo sustenta e governa a sua criação e as criaturas no seu universo. A providência de Deus, ela é composta de 3 elementos: preservação, concorrência e governo. Preservação fala da ação de Deus de manter a existência da sua criação. Aquilo que Ele criou, Ele sustenta. Isso fala da preservação. Concorrência fala da cooperação do poder divino com os poderes subordinados, por exemplo, o poder humano. Nós acabamos de ler Romanos 8:28, que diz que todas as coisas concorrem para o bem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, isso fala da concorrência, a cooperação do poder sobrenatural de Deus para completar o seu propósito, cumprir o seu plano na criação. E o governo é a ação contínua e soberana de Deus, através da qual Ele dirige todos os eventos, Ele conduz todos os acontecimentos para
o fim proposto por Ele mesmo, de modo que Deus faz com que tudo que acontece contribua, tudo que acontece, todos os eventos na história, cumpram o fim por Ele proposto, o fim por Ele determinado. E eu quero pensar um pouco com você a respeito desse aspecto da soberania de Deus, ou da providência de Deus, que é o seu governo. Quero falar do governo soberano de Deus sobre a vida das pessoas, afirmando que não há nada que Deus não saiba, não há nada que Deus não veja, não há nada que Deus não possa. E ontem eu falava na consagração que nesses dias tão tensos, se faz oportuno lembrarmos da providência de Deus. Lembrarmos ou aprendermos a respeito dessa doutrina que ensina que Deus é soberano sobre tudo que acontece no mundo todo, no Brasil também, na igreja, na família e na nossa vida. Precisamos crer, irmãos, que Deus governa cada partícula, como diz o John Piper, cada grão de poeira na atmosfera. Deus controla até os grãos de pó que às vezes a gente percebe quando passa um fecho de luz, um facho de luz, um raiozinho de luz, quando o sol já nasce e começa a aparecer dentro da nossa casa, a gente tem a oportunidade de ver, né, aquelas partículas minúsculas, que normalmente sem a ajuda da luz nós não perceberíamos, nós não conseguiríamos ver. Deus controla e governa cada uma dessas partículas na atmosfera, cada grão de poeira. Logo, não há nada que fuja ao controle soberano e providencial de Deus. Você crê nisso? Se nada foge ao controle soberano de Deus, significa também dizer que Ele governa tudo. Tudo está debaixo do governo do nosso Deus. Dr. Heber Campos, falando sobre a providência de Deus, ele diz que Deus concorre com todos os eventos de nossa vida, concorre como sinônimo de coopera, Deus coopera, Deus concorre com todos os eventos de nossas vidas, até mesmo os menores. Ele está envolvido em tudo, energizando todas as coisas, até mesmo no pão que nos alimenta na nossa mesa. Até o pão que nós comemos, a água que bebemos. Entender isso, meus irmãos, a providência divina é algo que deveria trazer paz ao nosso coração, porque revela, porque mostra que nós não somos um acidente, que nós não somos fruto de acaso, que nós não estamos soltos neste mundo, largados neste mundo, sujeitos a eventos aleatórios. Não estamos. Deus está conosco e Deus está no controle de todas as coisas. Ele age contínua e soberanamente, dirigindo todos os acontecimentos do universo, como já disse, de maneira que eles cumpram o seu propósito. Então, o primeiro texto que eu quero, o segundo texto, né? Depois do texto base, é o primeiro, Gênesis capítulo 37.
Vamos ler a partir do versículo 12, Gênesis 37. Coisa boa, né? Coisa boa ser criança, né? Quer nem saber o preço do leite. Tá nem aí, quer mamar. Deus abençoe essa turminha. José é vendido e levado para o Egito. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, vamos ler do 12 ao 36. Israel perguntou a José: os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois eu vou mandar você até eles. José respondeu: eis-me aqui. Que filho maravilhoso, né? O pai vai dar trabalho, vai mandar ele andar a beça, e ele diz: estou aqui, papai, estou pronto. Israel continuou, versículo 14: vá agora e veja se está tudo bem com seus irmãos, com o rebanho, e traga-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que você está procurando? Ele respondeu: estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? Tempo de educação das crianças, né? Dos jovens, né? Por favor. Palavrinhas mágicas, né? Por favor, obrigado. Tão difícil às vezes a gente vê os jovens hoje, não dão bom dia, não dão boa tarde, não dão boa noite, já entram direto, já pedindo o que querem, né? É outro tempo, outra geração, né? Mas aqui, naquele tempo ainda, os jovens, eles pedem por favor. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: foram embora daqui. Ouvi quando disseram: vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe eles o viram. E antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Venham, pois agora vamos matá-lo e jogar o corpo numa destas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Rúben disse mais: não derramem sangue. Joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rúben disse isto para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, aquela túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. E quando os mercadores midianitas passaram os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas roupas e, voltando aos seus irmãos, disse: o rapaz não está lá, e agora? O que eu vou fazer? Então pegaram a túnica de José, mataram o bode, molharam a túnica no sangue e enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com este recado: achamos isto,
veja se é ou não a túnica de seu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando, descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar pelo filho. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Até esse ponto, temos afirmado, irmãos, que Deus age contínua e soberanamente, conduzindo, guiando, dirigindo todos os acontecimentos do universo, de modo que estes cumpram o seu propósito. Isso é verdade a respeito da vida de José? Isso é verdade, foi verdade a respeito da vida de Jesus Cristo? Isso é verdade a respeito da vida do seu povo, a respeito da nossa vida também. Tudo que José passou, toda a conspiração dos seus irmãos, todo o ódio que eles destilaram contra ele, e a maldade que tramaram contra o jovem, contra o rapaz. O desejo era matá-lo, mas por intervenção dos irmãos Rúben e também, mais tarde, de Judá, eles não consumaram, não completaram o seu plano, porque não era vontade de Deus que isso acontecesse. Mas Deus estava conduzindo todas as coisas. A venda aos ismaelitas e mais tarde dos ismaelitas, a venda dele para o Potifar. Deus estava no controle. Nesse texto que nós lemos aqui, vemos que José é traído pelos seus irmãos e vendido como escravo. Porém, para cumprir o seu plano e os sonhos que havia revelado, porque Deus tinha inspirado os sonhos no coração de José, Deus poupa a vida de José. Mas vemos aqui pecado não tratado na vida dos irmãos, que tinham ciúme, inveja, e que por conta disso, por conta dessas obras da carne, eles foram capazes de tramar até a morte do irmão. Se dermos vazão à nossa carnalidade, se dermos vazão à nossa carne, nós praticaremos toda a maldade. Nós seremos iguais a quaisquer pessoas lá fora que não têm o temor de Deus. Brigaremos, daremos vazão ao ciúme, daremos vazão à contenda, faremos mal uns aos outros. Quando o pecado não é tratado, ele produz ainda mais maldade. Os irmãos de José deixaram que o ódio os levasse à traição, à mentira, ao desejo de vingança e até de morte. Mas Deus poupou a vida de José, porque aquilo que eles tramaram para o mal, Deus transformou em bem na vida de José. Muitos anos depois, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, foi traído por um amigo e vendido não por 20 siclos, mas por 30 moedas de prata. Porém, isso também aconteceu não aleatoriamente. Isso aconteceu não por acaso,
mas aconteceu a fim de que Deus pudesse cumprir o seu plano para a nossa salvação. O outro texto, um pouco mais à frente, no capítulo 45, por favor. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Até esse ponto. Neste segundo texto aqui, já avançando na narrativa de José, que eu creio a maioria de nós conhece, chega o momento crucial quando José se revela aos seus irmãos e assegura-lhes que tudo vai ficar bem. Apesar de todo o mal, de toda a maldade, José mostra para eles que tudo está bem e que tudo vai ficar bem. Ele conta com a ajuda, com o apoio do faraó, e por causa disso ele manda buscar o seu pai Jacó e a sua família. E então Jacó é finalmente convencido de que José está vivo e aceita viajar para conhecer a terra onde José agora prosperou, onde ele se tornara governador. E o que isso nos ensina, irmãos? Primeiro, nos ensina a providência de Deus. Nos ensina que Deus governa o mundo, que Deus faz o mal acabar em bem para o seu povo, como Ele fez com a escravidão de José. Mas nós também podemos aprender com o exemplo de José. Nós podemos aprender a ter humildade, podemos aprender a ter sabedoria, podemos aprender a ter boas maneiras, como vimos, né? Um jovem pedindo orientação lá na frente, lá atrás, melhor dizendo, quando seu pai o envia a procurar os seus irmãos. Podemos aprender a respeito de perdão, podemos aprender a respeito de cuidado para com os nossos pais, cuidado para com a nossa família.
porque mesmo depois que ele prosperou, ele jamais deixou de se preocupar com o seu pai, ele jamais deixou de se preocupar com a sua família, com os irmãos. A primeira pergunta que ele faz para os seus irmãos é a respeito do seu pai: como está o nosso pai? Ele ainda está vivo? Podemos aprender, portanto, com essas qualidades ou essas virtudes desse rapaz. Não devemos, meus irmãos, entrar em brigas durante nossa jornada cristã, mas sim, nós devemos permanecer sempre vinculados, sempre agarrados à misericórdia e à doutrina que Deus revelou. Porque essas virtudes que eu acabei de mencionar a respeito de José, humildade, sabedoria, perdão, cuidado com os nossos pais, são virtudes que nós vimos presentes na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi manso e humilde de espírito, de coração, que teve sabedoria vinda da parte de Deus. Sabedoria por conta do temor, por conta do conhecimento que ele tinha da lei, do conhecimento que ele tinha da palavra de Deus. Perdão, não há exemplo maior de um ser humano capaz de perdoar até aqueles que estavam prontos a executá-lo, intercedendo por eles: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E o cuidado que ele teve com a sua mãe ao pedir ao seu primo João que cuidasse da sua mamãe, prestes a deixar este mundo. Estas foram virtudes também do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, em Cristo nossos pecados são perdoados, Deus nos dá a alegria da reconciliação, Deus proporciona para nós a oportunidade, a alegria de nos reconciliarmos, mesmo com aqueles que conspiram contra nós, com aqueles que divergem de nós, e que por alguma razão a gente vem entrar em litígio. Deus nos deu uma nova vida e nos dá a oportunidade de caminharmos nesta vida sem sermos inimigos. Somos diferentes, mas não somos inimigos. Ele nos colocou no mesmo corpo, Ele nos uniu. Cristo é a nossa paz, como falávamos no domingo passado. Cristo é a nossa paz. Ao vender José para o Egito, os irmãos pretendiam destruir os seus sonhos, mas isso de nada adiantou, uma vez que Deus pretendia realizá-los. Não importam quantos querem entulhar os nossos poços e destruir os nossos sonhos, se Deus quiser concretizá-los. E se Deus é por nós, não temos que nos desesperar temendo o que os homens possam nos fazer. Porque Deus está no controle da nossa vida. Não importam os planos dos homens, ainda que sejam planos maus. Se Deus diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. E os meus pensamentos para vocês são pensamentos de paz e não de mal. Então qualquer pessoa pode planejar o mal contra mim, mas se Deus não quiser me fazer o mal, Ele não vai permitir. Pelo contrário, Ele vai transformar o mal planejado por alguém contra mim, Ele vai transformar em bem. Ainda que alguém ou alguma coisa contribua para o nosso mal, Deus pode usar isso para o nosso bem. Então José interpretou as ações dos seus irmãos como tendo sido determinadas e levadas a cabo por Deus, que tinham o intuito de realizar o seu plano, o seu propósito na sua vida.
E nós precisamos, meus irmãos, nós precisamos entender e crer que haja o que houver, Deus nunca deixará de estar no controle. Aquilo que os irmãos resolveram fazer livremente foi também determinado por Deus. Enfim, o plano dos irmãos para causar dano, prejuízo a José foi transformado por Deus para realizar um bem muito maior. De modo que a gente pode aprender que nada, absolutamente nada, acontece por acaso. Confie na providência de Deus. Confie em Deus, antes de tudo, e na sua providência. Deus está no controle. Qual foi o texto que nós lemos no início? Romanos 8, versículo 28. E Paulo, nesse texto de Romanos 8, 28, ele afirma algo que nós devemos saber. Eu espero que vocês saibam. A gente repete tanto esse texto aqui, porque nós precisamos saber isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo está afirmando que esse é um conhecimento que as pessoas, que os irmãos precisam conhecer, precisam obter, precisam alcançar. Nós sabemos disso, meus irmãos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados, que são chamados segundo um propósito, que não esquecem nunca disso, que foram chamados, foram escolhidos, foram eficazmente chamados, foram escolhidos antes da fundação do mundo, foram chamados mediante a pregação do Evangelho, foram chamados e salvos por causa disso. Esse chamado é eficaz, esse chamado não muda, porque eles foram amados pelo Deus eterno, com um amor igualmente eterno. Todas as coisas cooperam para o bem, diz Paulo, para o bem de todas as pessoas? Sim ou não? Não? Para o bem de quem? Para o bem dos que são chamados, para o bem daqueles que amam a Deus, e que foram amados por Deus, e que foram chamados eficazmente por Deus. Não de maneira geral, não todas as pessoas em geral, mas os que creem em Jesus Cristo, todas as coisas cooperam para o bem. Então eu quero aplicar isso aqui, meus irmãos, primeiro para nós, para os que cremos, porque isso é um conforto para os crentes em Jesus Cristo. Louve e exalte a Cristo pelo bem dele, pelo bem que é seu, pelo bem que é meu, pelo bem que é do seu povo, pelo bem que é da igreja, pelo bem que é nosso em Cristo. Aleluia! Todas as coisas cooperam para o bem do povo de Deus. Aqueles que Deus escolheu, não ontem, não quando nos convertemos, mas quando o Cordeiro foi imolado, nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, na eternidade. Ele nos conheceu, Ele nos escolheu, Ele nos amou, Ele nos chamou. E desde então Ele vem cuidando de todas as coisas. Num passado distante, eu achei que era a minha voz que estava tão diferente. Obrigado. Está diferente sim, já há vários dias.
Garganta bastante ruim, mas ainda conseguindo falar, graças a Deus. Mas e para os não crentes? É um conforto para os que creem. E é inspiração para você que ainda não creu em Jesus Cristo, é motivação para você que ainda não reconheceu Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, para que você saiba disso, que Ele também, assim como nos chamou, Ele também te chama hoje, mediante o seu Evangelho. Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele morreu e ressuscitou por você, para a sua salvação, para o seu beneplácito, para o seu benefício, para o seu bem. Então creia em Jesus Cristo, porque Ele te chama, mediante o Evangelho. Confesse-o como seu Senhor, reconheça-o como seu único Salvador e venha desfrutar de todo o bem e de todo o cuidado de Deus para a tua vida. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Amém. Logo mais vamos falar de Davi. Antes de ser governador no Egito, José está vivendo uma vida normal em casa, obedecendo o seu pai. Vai lá, vai saber a notícia dos seus irmãos. Leva lá um presente lá para o pessoal. Procura trazer notícia deles. Quando Davi, ainda menino, 13 anos, está lá cuidando do rebanho do seu pai. E seu pai Jessé diz: vai saber notícia dos seus irmãos. Vê como estão as coisas lá na batalha. E ele vai. Não tem a mínima ideia das feras que ele vai ter que enfrentar. Mas Deus será com ele. Não tem a mínima ideia do ciúme que vai enfrentar dos seus irmãos. Mas Deus será com ele. Não tem ideia de que o rei vai ter ciúme dele, não apenas os irmãos, e vai tentar matá-lo. Mas Deus será com ele. E ele saberá reconhecer isso. Ele saberá reconhecer que chegou onde chegou porque Deus foi com ele. Que conquistou o que conquistou porque Deus foi com ele. Ele honrará o Senhor. Mas é para logo mais, senão eu vou começar a pregar a mensagem de logo mais agora. Tenho ficado encantado com a vida de Davi. Não por causa dele. Um pouquinho por causa dele. Mas mais por causa do descendente dele. Se o Espírito Santo guiou o próprio Filho de Deus ao deserto, se Ele o levou para a cruz, por que pensaríamos nós que apenas seríamos conduzidos pelo Jordão, pelos pastos verdejantes deste mundo?
deitado numa rede, tomando água de coco, ao som do mar de Itapuã. Nesta vida nós passamos por desertos e por vales. Experimentamos sofrimentos, decepções. Um dia vencemos, no outro perdemos. Mas Deus está moldando-nos conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Deus está nos conduzindo por este mundo. E do início até o final, quando o Filho voltar, quando Jesus Cristo vier, Deus nunca perderá o controle da nossa vida. Ele sempre estará fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem.